Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ficai sobre meus lábios e o coração me quer ligamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje está em Mateus 8, de 5 a 17. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito, com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curar. O oficial disse: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa. Dize só uma só palavra. Meu empregado ficará curado, pois eu também obedeço às ordens e tenho soldados sobre minha ordem. E digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao oficial: vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos diante de um milagre que aconteceu naquele episódio lá do encontro de Jesus lá com o oficial romano. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, de 5 a 17. Jesus ficou admirado com a fé daquele oficial romano. O centurião era um homem que tinha as suas ordens, mas era um grupo de 100 soldados. O oficial romano tomava conta de um grupo de 100 soldados, chamava centurião. Ele era um pagão, né? Um homem que não tinha fé, e se aproximou de Jesus na hora daquele sofrimento que ele viu o empregado dele, uma doença, paralisado, e aí ele recorreu a Jesus. Era um sinal muito grande de conversão aquele homem, aquele oficial. Jesus ficou admirado porque ele era um chefe, né? De um grupo de soldados romanos, um oficial. E de repente esse homem é suscitado por Deus e vem ao encontro de Jesus pedindo que Jesus curasse aquele empregado dele. Aquilo ali a gente já vê um sinal grande de conversão naquele homem, preocupado com o empregado que estava doente, né? Preocupado com o próximo. Isso é muito bonito. E de repente Jesus ficou admirado porque
era um pagão, né? Então Jesus viu ali um sinal muito grande de conversão ao Evangelho, uma pessoa que já estava já com o coração amolecido. E ali aconteceu a cura daquele empregado. E ali aconteceu também a conversão verdadeiramente daquele oficial romano. E o interessante é que a gente percebe que Jesus já vinha curando. A sogra de Pedro, né, também ficou curada da febre. Jesus, meus irmãos, é o médico de todos os médicos. Muitas vezes a gente, quando fica doente ou um ente querido da gente, um filho, né, a gente se desespera, não corre atrás do médico verdadeiro, que é Jesus, né? A preocupação logo é correr, chega, se desespera, começa a gritar, e começa a se desesperar. E vamos chamar a SAMU, tudo bem, tem que chamar. Mas tenha fé, reze. Reze primeiro. Eu sei que é difícil. A hora do desespero, de uma doença, de um acidente, uma coisa aí não tem jeito, aí tem que chamar mesmo a SAMU, não tem como não chamar, né? A gente precisa ter fé em Deus também e pedir a Jesus para que as coisas aconteçam tudo certinho ali, sem desespero, sem muita correria. Eu sei que é difícil porque a doença é uma coisa, é uma tribulação muito dura, muito terrível. Mas se você tem fé em Deus, peça a Deus também. Os remédios é só um paliativo, o médico é um paliativo. Deus é quem cura. É Jesus Cristo quem dá a cura. Mesmo com aqueles remédios, Deus ajuda e a gente fica curado da doença. Já no caso oficial romano, Jesus curou aquele homem. Ele ficou estabelecido, totalmente curado. E isso acontece com qualquer um de nós. Me lembro que uma vez, quando eu li esse evangelho, que eu vi a cura da sogra de Pedro, da febre. Eu lembro de um caso que aconteceu aqui na minha casa. O meu filho tinha 2 anos de idade, mais ou menos, pequenininho. Tinha nem 2 anos ainda, 1 ano e pouco, 1 ano e meio por aí. Aí ele ficou doente. Veio uma febre tão grande nele que ele ficou desmaiado. Estava nos meus braços, desmaiado, e a mãe se arrumando para a gente levar para o médico. Aí eu me lembrei desta passagem da sogra de Pedro. Na Bíblia, né? Está escrito. Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre muito alta. Aí eu comecei a rezar sobre a cabeça dele, coloquei a mão. A mão esquentou, quase queima, tão quente que estava a cabeça do menino. Comecei a rezar, rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria, pedi a intercessão de Nossa Senhora. E Jesus fizesse nele o que ele fez com a sogra de Pedro, tirasse dele aquela febre terrível. Conversei um pouquinho com Jesus, daqui a pouco eu vi a minha mãe esfriando, a cabeça dele esfriando. Daqui a pouco ele abriu os olhos, falou comigo, chamou pelo meu nome, chamou de pai, né? Ele desceu do meu colo e saiu pela casa andando. Foi uma coisa que eu fiquei, assim, estarrecido, mas com fé.
acreditando mais ainda. Digo, Deus veio aqui e curou o menino nesse momento. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. A gente que é falho, ele brinca com a verdade, com a fé. Deus, Ele está no meio de nós. Aquilo que Ele falou já acontece. Está escrito. Ele disse que ficaria no meio de nós até o fim do mundo. Ele vai ficar. Porque a Eucaristia é Ele próprio. E ela existe, não vai acabar. Vamos tentar, mas não consegue. Ele está no meio de nós, a gente precisa recorrer a Jesus. Nas horas das nossas dores também, nas horas que não estiver doendo, para que Ele nos socorra, nos dê força para a gente suportar o peso das nossas cruzes, que vem, de um jeito ou de outro elas vêm. E nós precisamos estar suficientemente pronto, forte na fé, para receber com alegria e sofrer com fé e esperança. Esse Deus maravilhoso que cura, liberta, ressuscita os mortos. Isso prova que Ele é Deus, verdadeiramente. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu levei meu filho para o médico. Estava certo já para ir. Quando chegou lá, não tinha 1 grau de febre mais. Tinha nada. Estava curado, totalmente curado. Foi um milagre, uma bênção de Deus. Então, eu não me canso de pedir a Jesus quando eu estou precisando de uma cura. Porque eu tenho certeza que se Ele quiser, Ele cura. Que nem diz a Bíblia, né? Se queres, Senhor, cura, se queres. Porque Jesus pode. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. E assim acontece. Eu achei uma coisa muito interessante. Aquele momento que ele abriu os olhos e saiu correndo pela casa, curado da febre. Aí eu fiquei sem palavras. Mas Deus é maravilhoso. E Ele é Pai. E Ele cura, liberta, salva nossas almas. E por aí a gente tem que caminhar, porque não tem outro caminho. O caminho é esse. Fé. Vamos adquirir. Quem não tiver, adquira, porque sem ela fica difícil. Hoje, muita gente, quando fala essas coisas, faz vista grossa, não dá nem atenção. Nem se admira mais. Não acreditam. Não tem fé. A gente tem que ter fé. E recorrer a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.